Ju, que bom conversar com você com esse estado de espírito diferente dos que a gente tem conversado nos últimos tempos. Então vamos lá. Antes da gente começar o nosso bate-papo, Ju, eu vou pedir para você, se possível, se você pudesse apresentar, depois eu gosto de colocar essa live no YouTube, até para todo mundo te conhecer. Vai ser uma live não demorada. Eu estou com oscilação de energia aqui em casa hoje, então se essa live cair no meio, eu vou lamentar bastante. Vamos lá. Então, Ju, se apresenta. boa noite, Rogério, boa noite a todos que estão assistindo. Meu nome é Juliana, eu sou mineira de Belo Horizonte, então eu acabei de aprovar no concurso aqui do meu estado, e eu tenho 35 anos, me formei já há 11 anos, eu formei em 2011, então tem um pouquinho mais aí, e me formei aqui em Belo Horizonte, e aí, assim, essa questão de vocação, alguns colegas hoje no curso de formação relataram, desde sempre eu quis ser MP. Eu sempre tive muitas dúvidas do que eu queria ser. Então, a única certeza que eu tinha é que eu queria ser servidora pública. Sabia que eu não queria advogar, então eu queria ser servidora pública. Entrei na faculdade com esse objetivo. Eu acho que também um pouco de exemplo, a minha mãe é servidora municipal, aposentada, mas servidora municipal. Então, eu queria uma estabilidade, eu queria ser servidora pública. E aí, eu entrei na faculdade, eu tive vontade de fazer concurso para MP, eu fiz estágio no MP, aí depois eu mudei de ideia, eu quis ser magistrada, fiz concurso para juiz de trabalho, então eu fui e voltei. E nesse período todo, a única coisa que eu fui foi servidora. Nesse período todo, eu fui servidora de alguns órgãos, aí depois eu posso até contar aqui, se for o caso, mas é isso, assim, um pouco, bem basicamente, a minha trajetória é que eu sempre quis ser servidora e agora eu consegui a aprovação no concurso do Ministério Público de Minas Gerais, o 59º, e a gente tomou posse agora sexta-feira e hoje foi meu primeiro dia de curso de formação. Então, por isso que eu tô assim, alegre. Legal. Ju, você sabe que logo que você passou, que você, aliás, eu até a gente vai conversar sobre isso. Eu sempre acreditei que você ia passar e eu nunca escondi isso de você. Eu só pedia para você muita paciência, porque você tinha todos os predicados, o Estado que te aprovasse ia sair ganhando, e eu tinha muito medo de você cogitar desistir. Mas isso não aconteceu. E eu ficava com essa preocupação imensa de não vê-la desistindo, porque eu tinha certeza que você ia passar. E você passou e eu fiquei. E você lembra que logo que você passou, eu falei, poxa, Ju, vamos democratizar essa tua trajetória, porque eu acho muito bacana para quem está estudando. Porque a pessoa vai encontrar com você, vai falar, porra, Juliano, você passou no MP de Minas, que sorte, etc. Não. E eu sou testemunha do quanto você batalhou e perseverou. Porque eu não sei se você lembra, a primeira vez que nós tivemos contato foi no curso do RSC, um curso de atualização, Ótimo. às quartas-feiras. Você não fez parte da primeira turma, acho que você fez parte da segunda ou terceira turma, e eu lembro que você era uma das poucas que ligava as câmeras, e você era muito participativa, e você tinha uma curiosidade que é inerente a você. Você não aceitava com facilidade a conclusão A ou a conclusão B. Essa é uma característica que eu tenho em relação a você. Eu lembro você ligando o microfone, às vezes você até desligava a câmera, mas depois ligava para fazer perguntas e falava, pera um pouquinho, explica outra vez, eu não entendi por que é assim. Aí eu voltava, explicava, etc. Você, opa, agora eu entendi. Então, eu começo por aí. Essa foi a minha primeira impressão sua, de vê-la como uma pessoa extremamente curiosa, no bom sentido, que não aceitava fácil A ou B. Eu queria saber se essa característica que eu estou revelando, ela tem fundamento, eu estou viajando, e se tem fundamento, como que você adquiriu isso? Se isso te ajudou no estudo? Essa característica é minha, eu sempre fui muito curiosa e eu não aceitava qualquer explicação. Então, isso, desde pequena eu fui assim. Meu pai falava sim, não, eu queria saber o porquê. Então, isso é uma característica que é minha.
Mas ao longo dos estudos, isso fez muita diferença, porque a partir do momento que eu tinha curiosidade, eu aprofundava nos estudos. E isso fez muita diferença para mim no estudo da segunda fase. Porque meu estudo, eu sempre tive muita dificuldade em primeira fase, de avançar na primeira fase. Porque aquele estudo chato, eu acho chato, de lei seca, aquilo ali não me satisfazia. Então, sempre gostei de aprofundar, por essa característica de ser curiosa. Então, quando eu estudava, eu sentava, estudava, passava horas estudando a mesma coisa, a mesma matéria com profundidade. Isso me ajudou na segunda fase, mas eu tive que me adaptar para conseguir a aprovação na primeira. Porque eu precisava vencer essa etapa. E, de fato, foi a mais difícil para mim, assim, depois da oral, né? Porque a oral, eu acho que, eu falo por mim, assim, foi a que eu achei mais difícil, o controle emocional e tudo, mas a primeira etapa precisava de um estudo específico que não era muito da minha característica, porque a minha característica sempre foi ser muito curiosa e gostar de um estudo aprofundado. Mas, então, é um pouco isso, assim, me ajudou, e me ajudou especialmente na segunda etapa, porque eu gosto de estudos aprofundados e sou muito curiosa para entender por que as coisas funcionam daquele jeito. Isso é bacana, porque primeiro você, de fato, tinha um conhecimento que eu sabia que lhe favorecia muito em questões escritas. Mas se a pessoa não se atenta à necessidade de se adequar ao que se pergunta na primeira fase, a pessoa se enrola. Então, acho que você foi estratégica. Você olhou a primeira fase e você falou, aqui eu preciso, menos é mais. Menos é mais aqui. Na segunda fase, aí sim, mais é mais. Agora, na primeira fase, menos é mais. Você foi estratégico, você percebeu isso. Na fase oral, claro que você tem que mostrar todo o conhecimento possível. Eu acho, Ju, que a fase oral é a fase mais fácil. Ela se torna a mais difícil por conta do que você acabou de dizer. A questão emocional. Eu estou vendo até aqui o nosso grande professor Luiz Rezende, juiz do Distrito Federal e Territórios, foi examinador de concurso, e ele é de concordar comigo. A fase oral eu não acho difícil. Eu acho a fase oral difícil por conta do estado de espírito. O estado de espírito, ela torna essa fase um bicho de 7 cabeças. Nesse tanto, eu concordo com você. Mas as perguntas em si, eu acho que elas são mais fáceis do que a da segunda fase. Tendem a ser mais objetivas, não foge daquilo que está assim, no edital. Então, a gente consegue ter uma certa previsibilidade no que vai ser perguntado. Acontece que eu fiquei muito nervosa. Então, você esquece, dá o branco, você não lembra. E isso tudo é uma bola de neve, ainda mais numa prova igual do Ministério Público de Minas Gerais, que a oral tem 1h20. Ela dura 1h20. Então, você tem que manter todo esse equilíbrio emocional durante esse período, porque se você perder, aí acaba você perdendo a prova inteira. Você não pode se abater. E eu lembro que quando você foi para a fase oral, a gente conversou, e eu falei, Juliana, me liga, mas você tem que me ligar muito cedo, porque depois eu não vou conseguir. Eu acho que eu pedi para você me ligar às 6h30 da manhã, alguma coisa. E não é que 6h30 da manhã você ligou, você lembra? Que não tal. E eu te mandei um documento. E ali eu percebi que você estava novamente se adequando à etapa. Isso é bacana. Você foi um pouco como um camaleão, né? Então, você vestiu exatamente a roupagem para a primeira fase, você soube vestir a roupagem da segunda e também a roupagem da fase oral. Agora, Juliana, para todos que estão nos assistindo, e tem muita gente aqui dizendo, pô, que legal, quero que essa live seja uma inspiração. Eu quis fazer essa live com você porque eu acho que você pode, sem dúvida alguma, servir como inspiração para muita gente. E eu testemunhei, como eu disse, várias reprovações suas. Reprovações que eu tinha certeza que você não sofreria. Vou te dar um exemplo. MP do Rio de Janeiro. Eu tinha certeza que você ia passar naquele concurso. Eu tinha certeza que você ia passar naquele concurso do MP do Rio. Você foi para a segunda fase, você estava indo bem nos grupos. Eu não acreditei quando você me deu a notícia. Então, desde que eu te conheço, 2021 para cá, eu contei aí umas 3, 4 reprovações no concurso de MP. Estou errado?
Você acha que reprovou MP São Paulo, MP Minas, Eu MP Rio reprovei e MP São MP Paulo? São Paulo uma vez, reprovei Minas uma vez antes desse, reprovei MP do Distrito Federal, do Paraná, Tocantins, Rio de Janeiro. Do Rio? Aí eu fiz também concurso para magistratura, eu fiz concurso para defensoria, eu estava tirando para tudo quanto é lado. E eu perdi em vários, mas assim, eu perdi em muitas primeiras etapas, porque foi difícil. A Goiás também eu reprovei. É difícil superar o filtro da primeira etapa, foi muito difícil para mim. E aí, quando eu passei para a segunda, aí eu reprovei em São Paulo e no Rio de Janeiro, que foram reprovações mais doloridas. A terceira que eu fiz foi Ministério Público de Minas Gerais, aí eu reprovei. Então, assim, o meu maior número de reprovações foi mesmo na primeira fase, que era o meu calcanhar de Aquiles. Legal. E aí você, desde que a gente vem conversando, você reprovou São Paulo, Rio, etc. E nesse de Minas, me diga se você lembra ou não. Eu falava para você, quando você falou que você reprovou em São Paulo, você lembra que eu te falava? Calma, de repente é para você passar em Minas. Você lembra que eu falava? Você vai passar no teu estado. Você vai passar. E aí eu tenho que te fazer uma pergunta que eu acho que muitos querem fazer. Valeu a Com pena? certeza valeu tudo a pena. E quando a gente passa, a gente começa a ter noção, até mesmo assim antes, de como que as reprovações, de algum modo, te ajudaram a chegar onde você chegou. Fazem Exatamente. Então, por parte do exemplo, em Minas processo. Gerais, aconteceu isso comigo. A prova do Rio que eu fiz, caíram algumas questões que eu reli o espelho na semana da prova de Minas Gerais e caiu assim, uma pergunta de direitos difusos e coletivos que foi assim, praticamente a mesma coisa do que caiu no Rio de Janeiro. E se eu não tivesse voltado naquele espelho, talvez eu não teria passado. Então, assim, as reprovações, querendo ou não, é bagagem. Você vai acumulando e aquilo ali vai te dando instrumentos para você vencer uma outra etapa, ou então até mesmo para conseguir uma aprovação. Então, muitas vezes a gente não consegue ter essa noção durante o processo, mas depois que a gente passa, a gente ressignifica todas as nossas reprovações e entende que aquilo ali foi de fato necessário para a gente alcançar a aprovação. Porque eu sempre digo o seguinte, né? O concurso é uma jornada repleta de nãos. Até que o sim Exatamente. encerra a sua jornada. E você só vai entender o sentido dos nãos e você assistir as minhas lives. Olha que interessante, até 2, 3 meses, 6 meses, a Ju estava aqui assistindo a live, dizendo, se Deus quiser vai dar certo. E deu, e hoje a gente está fazendo live, ela é promotora de justiça. E eu falava sempre o seguinte, calma, que isso tudo vai fazer sentido ao final. E olha só como vai fazendo sentido. Então, o concurso público é uma jornada de nãos até que o sim, ele encerra a jornada, né? E você teve uma coisa, Juliana, que muitos às vezes não tem. Você não teve somente arrancada. Às vezes as pessoas têm somente arrancada. Ele sai num ritmo frenético, estudando, etc. e tal. E depois acontece o quê? Eu dei uma caída aqui, depois mas agora eu voltei. Você pode repetir? Tá tranquilo. O que eu estou dizendo é que você tem uma característica que, às vezes, eu lamento nem todos terem, que você não tem somente arrancada. Você tem o mesmo ritmo e a mesma força de vontade do começo ao fim. Claro, às vezes atrelando raiva e resignação, etc., mas você não tem somente arrancada. Você é tudo menos um cavalo paraguaio. Porque, às vezes, a pessoa tem uma excelente arrancada, mas depois diminui o ritmo e chega até a desistir. Você não. Você ia reprovando. Eu nem me lembro, Juliana, porque no MP São Paulo, você coincidiu em MP São Paulo e MP Rio. Isso. Você estava na segunda fase dos dois, se eu não me engano. Mas eu lembro que você reprovou, eu não tinha
vi Não, falando, agora eu vou descansar, depois eu retomo. e isso eu Não, acho você já muito engatava. importante. Um amigo meu que é promotor de justiça, em 2012, que ele virou promotor de justiça, ele sempre me falou, a constância do propósito é o mais importante. E você tem que ter constância nos estudos. Então, parar e falar, vou parar, sei lá, 2 semanas. Isso quebra o ritmo. Então, eu me dava um descanso ali, 2 dias para eu chorar meu luto. E depois eu já voltava com tudo, porque mais do que isso, você perde o ritmo. E a disciplina e o ritmo de estudo é o mais importante. Você tem que tentar parar de pensar e seguir em frente. Então, assim, a minha preparação específica para o Ministério Público começou em 2020. Então, foram 3 anos, né? 3 anos e pouco. Mas eu já estudo desde sempre na minha vida, porque eu estudava para analista, depois eu estudei para juiz. Então, assim, eu posso falar que a minha preparação não durou só 3 anos. Foram muitos anos de estudo e sempre na constância. Então, acho que isso é importante. Reprovou, tem que chorar ali, viver seu luto uns dias, mas bola para frente e continuar, nem que seja 2 horas por dia, 1 hora por dia, 30 minutos. Não pode parar. Eu tenho uma fórmula que eu até coloco para os alunos, que é o seguinte: você falha, você entende o que houve, você aprende, aí você tenta novamente, você falha, aprende o que houve, não desiste, tenta novamente até conseguir. Então, qual é a fórmula que a gente cria? Falhas mais determinação é Não, igual a assim, aprovação, não certo? tem uma fórmula única, né? Cada pessoa tem uma trajetória de vida, tem questões familiares, umas pessoas têm filhos, outras têm marido, esposa, e cada um tem uma trajetória de vida. Então, não existe uma fórmula mágica, quantas horas de estudo por dia. Isso vai depender de cada um, o nível de concentração, se trabalha, se não trabalha. Eu aprovei trabalhando todos esses anos. Então, eu não tinha disponibilidade para estudar 8, 7 horas por dia. Eu podia estudar no máximo 4. Então, eu demorei mais para passar, mas era a minha trajetória, era o que eu podia fazer e deu certo. Então, E o importante é exato, não se comparar. Não se compara, porque nem sempre quem exatamente, estuda mais estuda melhor. Nem sempre quem estuda exatamente. menos estuda pior. E, aliás, por você trabalhar, é que você certamente sabia dar valor para aqueles 30 Uhum. minutos que você tinha de estudo. Você sabia o quanto isso valia. Deixa eu até te perguntar uma coisa, Juliana, não sei se você vai conseguir responder Não, assim. não, Nós não não combinamos combinamos nada. nada, né? Para que fique claro. Não. O que te mantinha motivada? Aqui, você pega, por exemplo, bater na trave é pior. Você bateu várias vezes na trave. Então, bater na trave, principalmente quem vai para a fase oral e não passa na fase oral, uma rasteira, sabe? Uma rasteira onde o tombo é doído. Agora, ficar na segunda fase, você estava na segunda fase do MP de São Paulo e do MP do Rio e não passou nenhuma das 2 provas. Isso é dolorido, porque, poxa, a chance de você Uhum. ser aprovada num dos 2 é grande. O que te mantinha aprovado? O Eu que acho te que mantinha primeiro, assim, era o motivada? meu desejo mesmo, porque eu era servidora, mas eu queria independência funcional. Meu sonho era escrever aquilo, colocar no papel aquilo que eu acredito. Então, assim, eu sempre escrevi para os outros. Eu trabalhei em gabinete de ministro. Então, assim, você tem que reproduzir aquilo que o ministro pensa. E eu queria, o que me motivava é que eu queria um dia escrever por mim mesma, o que estava na minha cabeça. Então, foi a primeira coisa. Aí, ao longo do tempo, você vai estudando, estudando, e você já investiu tanto, que aí quando você reprova, você fala assim, meu Deus, se eu desistir agora, eu joguei no lixo 3 anos da minha vida, 2 anos da minha vida, sem sair no final de semana, sem beber um período, porque eu fiquei sem beber um período para poder conseguir estudar bem. Os dias que eu não podia sair com meu namorado, porque eu estava estudando, minha família. Então, assim, é um misto de sentimentos. É aquilo que te motiva principalmente, que é as razões pela qual você quer aquele cargo, que no meu caso era a independência, era a independência funcional, e aquilo mais prático, assim, meu Deus, se eu desistir agora,
eu perdi esse tempo todo. Então, eu não tenho outra alternativa senão continuar. Legal. Então, você acabou tendo uma força dentro de você, e me diga se eu estou errado. Você honrou a sua vontade. Eu falo isso sempre para os alunos. Honre a sua vontade. Está aqui a Carla, colega nossa de Minas. Depois siga a Carla, viu? Vamos mulherar. Siga a Carla. Por falar em Carla, Ju, você não sabe, mas ela foi sua examinadora do MP do Rio de Carla de Janeiro, violência, segunda fase. violência doméstica? Ah, pelo menos eu passei com ela. Exatamente. Legal. Carla, só para você saber, Carla está assistindo a gente. A Ju hoje é promotora de justiça em Minas. Olha que interessante. Então tá aqui, vamos mulherar. Depois entra no Instagram dela, siga, que ela tem um Instagram bem bacana, trabalhando essas questões de violência de gênero. Encontrei com ela em Curitiba, quinta-feira. Ô Ju, a gente está quase encerrando. Você hoje já começou a trabalhar, você já deve estar cansada, etc. Se você pudesse, antes de você responder isso, deixa eu avisar a galera que nós estamos com matrículas abertas no RS Online, curso Temas Fundamentais de Direito, eu com Penal, Processo Penal, Daniel Assunção com Processo Civil, Cristiano Chaves com Civil, Marinela com Administrativo e Luciano com Constitucional, tá? Vagas limitadas, aulas ao vivo, quem não conseguir assistir ao vivo ficam gravados, são 107 encontros, um curso que inclusive admite certificação de pós, entre no rsonline.com.br. E também temos turma de temas fundamentais para esse concurso do MP de São Paulo. MP de São Paulo, eu, Marinela, Daniel, Cristiano, Luciano, temas fundamentais para o MP de São Paulo. Entra lá no site rsonline.com.br. Ju, você foi aluna minha, quais cursos, você lembra? Eu fiz MP, porque assim, eu te conheci quando eu decidi fazer MP em 2020, e aí eu queria fazer MP de São Paulo, a princípio. Porque eu pensei que era um concurso mais factível para mim, porque Minas Gerais tem essa pegada muito doutrinária, com direito penal, e aí eu tinha um pouco de dificuldade, tenho ainda um pouco de dificuldade com essa parte muito doutrinária da teoria do crime. Eu gosto de uma coisa mais prática, enfim. Então, eu falei, eu acho que o MP não que seja um concurso mais fácil. Não, eu não passei em São Paulo. Mas eu achava que era um pouco mais o meu perfil. Então, foi aí que eu te conheci, que eu peguei um curso especializado nisso, assim, com esse enfoque, e ainda não existia o RSC. E aí foi o primeiro curso que eu fiz com você. Aí depois, quando você criou o RSC, aí eu já fiz vários, né? Inclusive, eu fiz para o MP de São Paulo, primeira etapa, aquele curso mais completo. Aí eu fiz para a segunda etapa, que eu achei um curso excelente. Foi assim, um dos melhores que eu fiz para a segunda etapa, porque a correção é muito individualizada mesmo. Eu lembro do teu simulado. Nossa, eu fiquei muito triste. Quando eu reprovei em São Paulo, eu fiquei muito triste. E aí, assim, o Ricardo Silvares corrigia e me dava feedback e falava, não, você tem que melhorar isso. Então, assim, uma correção muito detalhada. E fiz também alguns específicos de direito penal e processo penal com você, assim, mais específicos. E também fiz... eu fiz vários. Nossa Senhora, já até perdi as contas. Sim, mas deu certo. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Aqui tem várias pessoas que estão assistindo e vão assistir também a gravação, que são você ontem. O que você falaria para eles? Ou o que você pode falar para eles? Então, eu falaria assim, que o concurso, a gente acha que é só para gênio. Então, eu pensava, quando eu reprovava, eu falava assim, gente, eu não vou dar conta, esses meninos de 26 anos estão passando e eu não estou passando. E aí, eu fiquei, assim, por muitas vezes eu ficava com isso na cabeça. Mas o concurso, é claro que exige muito, é uma crítica que eu faço sempre, que eu acho que ainda é um concurso muito seletivo, porque é um concurso caro, você tem que investir em curso, você tem que viajar, enfim, mas o que eu tenho para dizer é que se você tem esse sonho, se você acredita mesmo nisso, corra atrás, com muita disciplina, muita força de vontade.
não se deixa bater pelas reprovações, porque elas fazem parte. E, na medida do possível, invistam em bons cursos, porque isso faz a diferença. A gente aprender com outras pessoas que já vivenciaram essa fase e trabalham diretamente na função, isso é muito importante, mas não desistam, não é para gênio, eu nunca fui gênio, foi com muita disciplina, muita perseverança e tem que seguir, só não passa quem desiste, é um grande clichê, a gente fica repetindo isso, mas é verdade, só não passa quem desiste. Cada um tem seu momento, e eu conheço muitos gênios que não passaram. E conheço muitas pessoas com deficiências visíveis, mas disciplinadas e perseverantes. Essas passaram. Passaram e algumas até em posições bastante relevantes. Então, entre ser gênio e ser disciplinado, eu prefiro ser disciplinado. Às vezes a gente vê isso no futebol, né? Às vezes você vê no futebol gênios que a carreira desaparece, conduzir a carreira. E tem aquele outro que foi disciplinado, etc. Tal. Esse aí fez mais sucesso, Exatamente. Marcou a história. E aí, se me permite, Rogério, para quem quer fazer o concurso do MP Minas Gerais, eu daria algumas dicas. Eu não sei se estou nessa posição não de poder dar dicas, mas assim, coisas que... Se você não está nessa posição, quem que está? Tudo bem, alguns colegas que tiveram, né, melhores colocações, porque no final das contas eu não fiquei tão bem colocado. Mas eu passei, não tem problema. O que eu acho assim, focar no estudo de direito penal, uma teoria do crime mais robusta, isso é importante. Eles acabaram de eleger a nova banca do concurso que vai vir. Então, alguns membros vão se manter. Então, Wagner Marteleto, que foi da nossa banca, que gosta de um direito penal mais aprofundado. Então, isso eu acho importante investir, até que na primeira fase, na primeira etapa, não é tão exigente nesse nível de aprofundamento, mas a segunda e a terceira eles são muito exigentes. Focar no estudo do direito coletivo, eles gostam muito. Então, desde a primeira etapa até a prova oral, eles dão muito enfoque. Direito ambiental, eles gostam de cobrar. Lei de barragens tem que estar na ponta da língua. Então, algumas coisas assim que são mais específicas de Minas Gerais, eu acho que vale a pena investir nesse estudo para o MP de Minas Gerais. E não desistir. E digo mais, hein? E digo mais, o próximo edital quer apostar que vai ter direito animal? Aí, olha, eles gostam muito de direito animal aqui. Na época eu estudei, porque eu achava que era uma aposta minha pessoal forte. Não veio, mas eles gostam muito do tema. Então, acho que é importante. Legal. Tem gente perguntando aqui, claro que nós já estamos projetando, já estamos formatando um curso para o MP de Minas, grupo de estudos com vagas limitadas, etc. Ju, eu quero agradecer bastante, viu, você, e aqui publicamente te parabenizar. Poxa, dizer que eu fico extremamente orgulhoso, não porque você passou, mas principalmente pela sua trajetória de perseverança. Você é diferenciada também nesse sentido, eu acho isso muito bacana. Eu acho que o MP de Minas fez uma mega aquisição. São Paulo perdeu, Rio de Janeiro perdeu, Goiás perdeu. Até minha mãe está te dando parabéns. Aí, olha minha mãe. Está vendo? Nice Cunha, olha só, Nice Cunha é minha mãe. Olha que até minha mãe te dando parabéns. Então, Ju, detona, curta, você vai agora viver essa nova fase e você vai também perceber algo que eu sempre digo. Quando a pessoa passa em concurso, ele diz 90% dos meus problemas terminaram. Não, você vai mudar 90% dos seus problemas. Você vai continuar tendo problemas. Agora, inclusive, você vai viver problemas dos outros. Mas é para isso que você quis ser promotora de justiça de Minas. Seja muito bem-vinda. O que você precisar de mim, estou à disposição.
como eu já te falei em outros diálogos, agora é o WhatsApp que eu quero receber da Juliana Rogério. Eu preciso de modelo de denúncia disso. Quero te agradecer Aí já também te mando publicamente. Você sempre foi assim muito acessível, muito disponível, sempre me ajudou, me ligava, me mandava mensagem. Então, assim, eu tenho muito a te agradecer. Você é minha inspiração. Eu aprendi muito direito penal com você. Nossa, tenho muito a te agradecer por tudo. Foi realmente muito importante toda a sua ajuda nesse período. Muito obrigada. valeu a pena. E o teu namorado é da Não, área, ele vai é prestar advogado, concurso ele também, mexe não? com Lei Geral de Proteção de Dados. Não, Ah, ele é mais é outro chique. nível, é outro nível. É outro... Ele chama Gabriel. Como é que ele chama, Ju? Legal. Manda um abraço para o Gabriel também, porque E certamente foi uma pessoa que compreendeu o que você passou, sim, do mesmo jeito que a minha esposa compreendeu quando eu estudava, não tem, e isso não exato. tem preço, né? Não tem preço. Muito legal. Gabriel Não, ele é Cabeceira. E é paulista. mineiro também? Paulista, porra, legal. É isso aí. Show de bola. Ju, então a gente vai se encontrando. Vamos batendo Muito papo. Um obrigada. abraço para você. Muito sucesso. Para você não é um adeus, é até logo, porque a gente vai Obrigada. conversar ainda Um bastante. abraço. Um Tchau. abraço grande.